estudantes do quinto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou o professor André, estou aqui juntamente com a professora Carol. Tudo bem, professora Carol? Tudo bem, professor André. Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de Educação Física. Isso mesmo. Então, como vocês já estão acostumados, podem pegar seu caderno, seu lápis e acompanhar com a gente na tela que vocês vão ter que anotar. Então, a disciplina Educação Física, turma quinto ano, tema Jogos Esportivos, Esportes de Rede e Muro, Tênis de Campo, aula número 25 e não esquece de colocar a data de hoje, ok? Então, repetindo, disciplina Educação Física, turma quinto ano, tema Jogos Esportivos, Esportes de Rede e Muro, Tênis de Campo, aula 25 e não esquece de colocar a data de hoje. É importante salientar, professor André, para eles não guardarem o caderno, né? Porque hoje vai ter uma tarefa de casa, né, professor André? Isso mesmo, já deixa de separadinho aí no cantinho o seu caderno, o seu lápis, para logo mais à frente na nossa aula nós vamos solicitar uma tarefa de casa para vocês. Aí vocês podem anotar essa tarefa de casa aí no seu caderno, ok? Então não precisa guardar ele ainda, deixa aí ele reservado aí do ladinho para você utilizá-lo novamente daqui a pouquinho, ok? Para nossa aula de hoje, então, nós vamos precisar de alguns materiais. Para isso, acompanhe com a gente na tela quais os materiais que nós vamos utilizar. 2 bolinhas de tênis, ou 2 bolinhas de papel, ou 2 meias. Um tempinho para vocês buscarem esse material e a gente já retoma com a nossa aula. Bom, pessoal, então para darmos início à nossa aula de hoje, como nós já colocamos para vocês lá quando vocês anotaram, né, o conteúdo da nossa aula, nós vamos dar continuidade aos esportes de rede e muro, mas hoje nós vamos começar uma nova modalidade, que é a modalidade de tênis de campo, que entra também dentro dessa classificação de esportes de rede e muro. Então, para a gente dar início na aula de tênis de campo, né, eu vou contar um pouquinho para vocês o que é essa modalidade. Então, acompanhem comigo aqui na tela, por gentileza. O tênis de campo é um esporte de origem inglesa, disputado em quadras geralmente abertas e de superfícies sintéticas, cimento, saibro ou relva. A quadra é dividida em 2 meias quadras por uma rede, e o objetivo do jogo é rebater uma pequena bola para além da rede, para a meia quadra adversária, com a ajuda de uma raquete. Então, vocês vejam ali, né, que o tênis de campo, ele pode ser realizado em vários tipos de superfície, né, da quadra, né. A quadra pode ser de várias formas, ou vários tipos, né, de superfície, oficialmente, né. E ele pode ser, e ele também é jogado, né, com uma raquete, com uma bolinha, como a gente comentou ali, né, e depois a gente vai mostrar para vocês. E a intenção é rebater a bola pro outro lado da quadra adversária. Ali quando a gente fala na questão da meia quadra, vocês vão entender mais pra frente quando eu mostrar para vocês uma foto da quadra de tênis, né, porque o objetivo do jogador é ele rebater do outro lado da rede do campo adversário, mas na meia quadra, no lado oposto do que ele vai sacar. Então, depois quando a gente falar um pouquinho dos golpes e das regras, vocês vão entender melhor sobre essa questão do tênis de campo, né? Só salientando, né, que independente do tipo de superfície que o tênis de campo é jogado, a gente pode fazer a adaptação que a gente quiser com ele, né?
nas nossas escolas a gente tem o projeto de mini tênis, onde a gente utiliza nas quadras poliesportivas das escolas mesmo, né? Utilizando uma dimensão menor, né? Uma rede menor, as raquetes apropriadas para as crianças, as bolinhas também, que são bolinhas mais lentas. Então, é tudo adaptado de acordo com a faixa etária que vai ser desenvolvida a modalidade. Então, dando continuidade ali na tela, acompanhem comigo por gentileza. O Brasil descobriu a modalidade no término do século XIX, através dos ingleses e franceses. Começou com os paulistas e cariocas, para em seguida se espalhar por todo o país. A palavra tênis vem do francês tennis, que significa jogar ou pegar. Hoje o esporte consiste em lançar e rebater a bola. Ganha-se o ponto quando a bola atinge o lado do oponente da quadra, passando por cima da rede, e o adversário não o golpeia de volta. Existem competições simples, com um jogador contra o outro, e em duplas. Nesse caso, são 2 atletas em uma equipe, podendo inclusive ser misto, um homem e uma mulher. Então, vocês podem ver, né, que além das diversos tipos de superfícies que existem na quadra oficial do tênis de campo, também existem essas 2 formas de ser disputado um jogo de tênis de campo, né? Que pode ser individual, um atleta de cada lado da rede, ou em dupla, 2 atletas de cada lado, podendo ser misto, né? Homem e mulher, ou só homens ou só mulheres. Então, pode acontecer também essa variação com relação às competições oficiais de tênis de campo. Voltando ali na tela, vamos dar sequência a essa parte teórica do tênis de campo, onde a gente fala ali do tamanho da quadra. A quadra é dividida no meio por uma rede com 1,07 m de altura nas extremidades e 0,914 metros no centro. Então vocês vejam, a rede ela é um pouco mais alta nas pontas, né, do que no centro. Além da opção de serem em ambientes abertos ou cobertos, a quadra possui dimensões que variam conforme o tipo de disputa. Então, se for a disputa simples, que é um atleta de cada lado, o comprimento da quadra é 23,77 de extensão por 8,23 de largura. Se for um jogo em duplas, o comprimento é o mesmo, mas a largura é um pouco maior, é 10,97 metros. As disputas iniciam-se com o saque realizados do fundo da quadra e tem duração de 3 ou 5 sets, conforme a competição, sendo que em cada um vence o atleta que ganhar 6 games, com pelo menos 2 games de diferença. Essa parte da pontuação do tênis, que é bem diferente das demais modalidades, né? Que eu vou explicar um pouquinho para vocês entenderem, e depois vocês vão assistir um jogo oficial de tênis também, onde vocês vão poder visualizar e entender um pouco melhor essa diferença da pontuação, porque no tênis de campo a gente não conta a pontuação como na maioria das outras modalidades, né, que é 1, 2, 3, 4, a gente conta sim a pontuação um pouco diferenciada e também por meio desses games, né, que eles falam ali, que vocês já vão entender do que se trata. Então, dando continuidade ali no slide, acompanhem comigo, para a gente entender essa pontuação, né? Os pontos no game são somados da seguinte forma, ó. Então, o primeiro ponto é 15, o segundo ponto é 30, o terceiro ponto é 40 e o quarto ponto, game. Chama-se iguais quando há um empate dos pontos. No caso de empate do set, o jogo vai para o tie-break. O competidor deve atingir 7 games primeiro para sair com a vitória. Porém, a partida só encerra quando o tenista conseguir obter 2 games de diferença, mesmo que já tenha atingido os 7 games. Então, vocês vejam ali, né, que existe toda uma diferença com relação à pontuação. Então, em vez de a gente contar 1, 2, 3, 4, a gente conta 15, 30, 40, game, né? Então, e com isso vai contando essa pontuação de todos os sets do tênis, né? Para daí fechar lá o número de sets para saber quem vai ser o campeão da competição ou não, né? Então é um jogo que normalmente ele é um jogo normalmente demorado, né?
que demora bastante, justamente porque ele não é por tempo, né? Ele vai ser por essa pontuação e contada dessa forma. E como vocês viram ali, no final de todos os sets não pode haver um empate, né? Tem que ter uma diferença entre um jogador e outro para a gente poder identificar quem foi o vitorioso da partida. Dando continuidade nos slides, acompanhem comigo, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os golpes do tênis de campo. Então, o primeiro golpe é o forehand, ou o golpe de direita. É a batida de fundo de quadra com o lado em que o tenista tem a mão dominante. Para destros é o lado direito e para canhotos o esquerdo. Costuma ser o golpe de confiança da maioria dos jogadores. Apesar dos canhotos usarem o lado esquerdo, é comum dizer que esse é seu golpe de direita. O backhand, ou esquerda, que é a batida de fundo de quadra com o lado em que a mão do tenista não é a dominante. Então, no caso, para os destros é o lado esquerdo, para os canhotos é o lado direito. E apesar dos canhotos usarem o lado direito, é comum dizer que esse é seu golpe de esquerda. E o saque, realizado para iniciar o ponto, a forma mais comum de sacar é arremessar a bola para cima e com ela alguns palmos acima do nível da cabeça, acertá-la com a raquete num movimento de cima para baixo, com o objetivo de gerar maior aceleração. Então, vocês vejam ali, né? Quando a gente fala desses dois golpes, que é o forehand, que é o golpe de direita, e o backhand, que é o golpe de esquerda, é importante, eu li todas aquelas informações ali para vocês, né? Porque é importante a gente entender e deixar claro que eles são chamados, né, o forehand de golpe de direita e o backhand de golpe de esquerda, mas ele varia de acordo com o jogador que vai realizar o movimento, né? Então, como a gente explicou ali para vocês, para os destros a gente realiza de uma forma, mas ele continua sendo o golpe de direita, e para os canhotos também a gente realiza de outra forma, mas ele continua sendo o golpe de direita. No caso, o forehand e o backhand, que é o golpe de esquerda, a mesma coisa, né? Então, a movimentação que a gente vai pegar na raquete, que depois, quando a gente for trabalhar com a raquete, a gente vai mostrar para vocês a forma correta de pegar na raquete e de rebater a bolinha no golpe de direita e no golpe de esquerda, né? Os dois que são essas nomenclaturas aí, que como o tênis de campo é de origem inglesa, né? Então, os termos que é utilizado, os golpes que são utilizados e alguns outros termos no jogo também são em inglês, né? Então, quando a gente fala em forehand, é porque bate com a palma da mão para frente, né? E quando a gente fala em backhand, é com as costas da mão para frente, né? Então, por isso que é a forma como vocês vão pegar a raquete, que a gente vai aprendendo um pouquinho mais para frente aí no decorrer das nossas aulas. Dando sequência aos golpes, acompanhem comigo ali na tela, a gente também tem o slice, que é a batida em que o jogador corta a bola no movimento de cima para baixo, colocando o efeito de underspin, utilizado em momentos em que o tenista tenta se defender de um ataque do adversário ou para gerar variação, mudando a velocidade e o ritmo durante a disputa do ponto. Temos também o voleio, né, que é a jogada em que o tenista bate na bola sem que ela quique uma vez na quadra, apenas bloqueando sua trajetória. Em geral, o jogador utiliza o voleio quando está perto da rede. Aí temos também o swing volley, que é a variação do voleio, porém, ao invés de apenas bloquear a bola, o tenista faz o movimento completo da batida. E temos, por último, o smash, que é quando a batida do adversário resulta em uma bola com muita altura e sem força. O tenista pode optar pelo smash, ou seja, por bater na bola por sobre sua cabeça, num movimento de cima para baixo, para gerar maior potência, como no saque. Então, esse que eu contei para vocês, né, são alguns golpes aí que a gente utiliza dentro do tênis de campo, que também podem ser chamados de fundamentos, né, mas dentro da modalidade de tênis de campo, a gente utiliza a nomenclatura de golpes, né, que a gente vai mostrar alguns deles para vocês, né, no decorrer aí das nossas aulas. Agora acompanhem comigo ali na tela
uma quadra oficial, né? Uma imagem de uma quadra oficial de tênis de campo. Então ali a gente está mostrando, né? Lá o comprimento, né? Da quadra lá que tem do lado mais alto aí da tela de vocês, né? Um pouquinho na diagonal aí para o alto, né? Para a diagonal esquerda para o alto, a gente mostra ali que tem 23,77 metros o comprimento da quadra de tênis. Aí tem a rede no meio, né? A altura da rede é 1,6, né? Que tá mostrando ali. Aí tem lá no fundo da quadra, né? Das duas quadras, né? Mostra as áreas diferentes, né? Então, no fundo da quadra do lado direito, a gente tem a área válida de duplas, né? Que é 10,97. E no fundo da quadra do lado esquerdo, a gente tem a área válida simples, né? Que é 8,23. Então, vocês vejam que o jogo simples, né, como a gente já comentou no início da aula, a largura da quadra é menor do que o jogo em dupla, né, que ele é um pouquinho maior a largura da quadra. E também temos ali no meio, né, o meio da quadra, logo após as redes, né, que a gente tem ali 4 meios de quadra, né, 2 de um lado da rede e 2 do outro, é a área de recepção do saque. Então, aí só para vocês entenderem um pouquinho como que é as linhas e as dimensões de uma quadra oficial de tênis de campo. Passando para a nossa próxima imagem, a gente mostra aí uma quadra de saibro, né? Aonde as linhas são da mesma forma, como aquela quadra de cimento lá que eu acabei de mostrar para vocês. A única coisa é que a superfície da quadra é uma superfície de saibro, né? Mas a dimensão das linhas da rede é a mesma, e aí a gente tem 2 jogadores profissionais aí, né? Numa competição, que eles estão, uma imagem onde eles estão numa partida oficial de tênis de campo. Dando continuidade à próxima imagem, a gente mostra para vocês as raquetes, né, o que a gente utiliza dentro do tênis de campo como material, que são as raquetes e as bolinhas oficiais de tênis de campo. Lembrando, né, que essas raquetes e essas bolinhas, essa figura que mostra aí para vocês, são as oficiais. Mas como eu falei para vocês no início da aula, dependendo da variação, né, que a gente vai utilizar de faixa etária, se é para iniciantes, a gente utiliza outros tipos de raquetes e outros tipos de bolinhas que ficam mais fáceis para o jogador aprender a modalidade e os golpes da modalidade de tênis de campo, né? Então, como eu comentei com vocês, né, a gente tem nas nossas escolas municipais de Curitiba aproximadamente 30 escolas onde tem o projeto de tênis de campo hoje em Curitiba, e os professores utilizam os materiais adaptados. Então, utilizam uma rede de 3 metros, utilizam raquetes menores, que é do tamanho para as crianças realizarem a movimentação, para ficar mais fácil para as crianças segurarem, né? Então, vocês aí que estão assistindo a aula, né, muitos de vocês já participam do projeto de tênis, ou já participaram, ou ainda vão participar, né? Então, a gente tem aí numa média de 30 escolas que tem essa possibilidade de desenvolver o projeto de tênis em suas unidades. E com isso, a gente faz toda essa adaptação, né, com as raquetes e com as bolinhas também. Então, a gente utiliza a bolinha a laranja e a bolinha vermelha, que são as bolinhas para os atletas iniciantes, que são bolinhas mais lentas, que daí fica mais fácil do aluno rebater a bolinha, né? Essas bolinhas oficiais, que foi a que eu mostrei aí na imagem anterior para vocês, ela é uma bolinha mais rápida, então ela é uma bolinha onde o jogador tem que ter bastante experiência para ele poder estar rebatendo a bolinha com bastante agilidade e fazer o movimento correto, né, da jogada lá, dos diversos golpes que a gente tem no tênis de campo. Agora, a gente vai passar para vocês um vídeo, onde esse vídeo é um vídeo de um jogo oficial do tênis de campo, inclusive do Guga, né, que é um atleta brasileiro que teve seu destaque, hoje ele já não joga mais, mas ele teve seu destaque durante um bom tempo dentro da modalidade de tênis de campo, né?
e a gente vai assistir um pedacinho só, né, de um jogo oficial de tênis de campo para vocês entenderem um pouquinho melhor como que funciona essa modalidade, e daí depois a gente vai passar para a prática da nossa aula, tá? Então acompanhem lá o vídeo, por gentileza. Bom, pessoal, então pra gente fazer a nossa prática da aula de hoje, né, a gente tá aqui com os materiais que a gente pediu pra vocês no início da aula. Então, a bolinha de tênis, né, as duas bolinhas de tênis, ou as duas bolinhas de papel,
né? Lembrando que essa bolinha de papel aqui foi feita com 6 folhas de papel sulfite, durex e durex colorido. Mas vocês podem fazer também com o material que vocês têm em casa, né, professor André? Isso aí. E 2 meias, né? Que a gente pediu pra vocês que se vocês não tiverem nem bolinha de tênis, nem bolinha de papel, vocês podem pegar também as 2 meias pra realizar a prática. Nós vamos fazer aqui com a nossa bolinha de tênis, né, professor André? Isso aí. Então vamos deixar nossas bolinhas aqui no fundo, as outras, né? E a gente vai usar, então a ideia é a gente fazer assim, ó. Vou mostrar pra vocês, a gente vai lançar um desafio pra vocês, né, professor André? Isso aí, vamos começar já desafiando aí. Vamos começar desafiando vocês já pro tênis. Antes da gente começar a falar de golpe de tênis, de regra, a gente vai querer fazer um desafio com vocês. Então, o desafio é o seguinte: a gente vai ter que jogar tá com as 2 bolinhas, uma em cada mão, com as mãos paralelas, e vai jogar e segurar a bolinha, com o braço esticado, sem deixar a bolinha cair, ó. Joga e segura, joga e segura, joga e segura, joga e segura. Sua vez, professor André. Vamos lá. Vai lá. Então, joga, ó, joga e segura. Joga, com as 2 segura. mãos paralelas, sem deixar a bolinha cair e com os braços esticados, tá? Então a ideia seria essa. Agora, eu vou pegar a bolinha de papel aqui pra fazer junto, professor André, com você. Pode ser, professor André? Pode ser, vamos lá. Então vamos lá, que daí a gente faz junto, né? Então agora a ideia do segundo desafio, então são 3 desafios, certo? O segundo desafio é assim, vocês vão estar com os braços cruzados, vai jogar e vai segurar sem deixar cair, né? Ó, o professor André conseguiu, hein? Então joga cruzado e segura paralelo. 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 Olha, fácil, professor André? Fácil não é, mas não é muito vamos fácil, lá. né? Mas vamos lá. E mais o último desafio, terceiro desafio da aula de hoje. Vocês vão ter 3 desafios que depois a gente vai retomar na próxima aula, né, professor André? Segura com a palma da mão pra baixo, ó. Cruzado. Daí vai soltar e segurar, sem deixar a bolinha cair. Ó, solta cruzado e segura paralelo. Solta cruzado e segura paralelo. Ah, consegui. Oba! Solta cruzado e segura paralelo. Solta cruzado e segura paralelo. E aí, o que vocês acharam? Muito difícil? Será que vocês vão conseguir fazer os 3 desafios aí na casa de vocês? O que você acha, professor André? Acho que vão sim, professora Carol. Acho que vão conseguir sim. É, né? Então a gente vai deixar esses 3 desafios aí pra vocês treinarem. Na próxima aula a gente vai retomar esse desafio. E pra gente fechar a nossa aula, a gente vai passar pra vocês a tarefa de casa. Vamos lá, professor André? Isso mesmo. Então a gente vai preparar aqui o espaço e vai mostrar a tarefa de casa pra vocês. Muito bem, então a tarefa de casa de vocês de hoje é confeccionar uma raquete de tênis com papelão, ok? Então vocês vão pegar uma caixa de papelão, se tiver uma caixa mais grossa de papelão melhor, que aí fica mais firme a raquete, né? E vocês vão, nessa caixa de papelão, vocês vão cortá-la, deixar o papelão desta maneira. E aí nós vamos fazer um molde, né? Um modelo de uma raquete. Então vai fazer lá. Que o modelo tá aqui, ó, que o professor André vai marcar ali na caixa de papelão, certo? Então ele vai marcar o cabo e a cabeça da raquete aqui na forma do papelão, certo? Ele vai circular, ele vai marcar ali com a canetinha para depois ficar mais fácil pra gente recortar, né? Lembrando que utilizem uma tesoura sem ponta, né? Se vocês forem pedir auxílio de um adulto, daí sim pode utilizar uma tesoura com ponta, mas se vocês forem fazer sozinhos, é para utilizar uma tesoura sem ponta. Então vocês vão fazer o desenho e daí vão recortar aqui, ficando dessa forma, ó. Então a gente fez exatamente o nosso molde do jeito que tá aqui. Aí vai recortar, só que são 3 folhas que vocês vão fazer. Então vai fazer o mesmo molde em 3 folhas de papelão, conforme tá aqui, né? Essa e essa. Vão juntar as 3 folhas e daí a gente prendeu aqui com fita adesiva larga, né? Então a gente prendeu aqui e aqui, ó, que vocês estão vendo aqui na borda aqui da cabeça também, para ele não soltar. E daí ele ficou uma raquete bem grossinha. Então a gente vai pedir daí, se vocês não tiverem fita adesiva larga, também pode ser a fita crepe, né? Isso mesmo. Né, professor André? Exatamente. E daí a gente vai pedir para vocês confeccionarem como tarefa de casa essa raquete
para daí a gente poder fazer na próxima aula as atividades utilizando a raquete que vocês mesmos confeccionaram, certo? Ok? Então, desenhou lá, depois só vai recortar e colar as 3 folhas de papel com a fita adesiva larga. Se vocês quiserem, também podem desenhar, né, professor André, na raquete. Fica a critério de vocês, tá? Okay? Mas a confecção e a tarefa de casa para a próxima aula é confeccionar essa raquete, ok? E a gente se vê na próxima aula pra gente continuar com as atividades de tênis de campo, né, professor André? Isso mesmo. Tchau, Até tchau. a próxima. Tchau, tchau.